exatamente ressaltar que hoje um dia foi muito importante para nós todos aqui na casa, principalmente aqueles que participam das frentes parlamentares em favor da educação e da saúde. Não é de hoje, é de muito tempo que nós travamos essa luta incessante para que a educação tenha a prioridade que o Brasil precisa enxergar quando fala, sobretudo, em desenvolvimento de um país. Exemplos mundiais já mostraram que não existe qualquer tipo de desenvolvimento se o país não dedicar, tanto na sua parte orçamentária, mas como também na sua parte política, a enxergar que o maior investimento que se faz num país é propiciar a educação para todos e não fazer uma educação onde você acaba tendo o olhar muito ativo, muito competente até, para trazer a oportunidade de atrair empresas, negócios para o seu país, mas deixando à margem dessas empresas, desses negócios, uma população inteiramente abandonada no que tange às oportunidades de frequentar uma escola, frequentar um banco da escola, ter um aprendizado e ser capacitado a ir para o mercado de trabalho. Não tem como você falar em desenvolvimento de maneira nenhuma se o Estado, se o país não entender que essa sociedade precisa desses elementos que são essenciais para a construção de uma sociedade justa, com capacidade de construir parâmetros de oportunidade que sejam para todos, principalmente para aqueles que se mantêm à margem dos benefícios e que são desprezados pelas políticas públicas que deveriam, com certeza, voltar para o atendimento justo na saúde e na educação. Não existe processo de desenvolvimento, está claro para mim. Eu vi regiões no meu estado onde teve uma escola nova, uma escola técnica, uma escola de nível superior, uma escola de capacitação, de profissionalização, alfabetização até a escala maior daquele que pode ascender a uma faculdade. Eu vi como aquela cidade, aquela região se desenvolveu. Imagina isso numa escala de país. A Constituição Federal, eu fiz parte desse processo, eu fui uma constituinte, ela estabelece esses eixos fundamentais para o desenvolvimento do país. E também cita com clareza que é dever do Estado prover educação e saúde. E não é por outra razão que nós fizemos esse PLS, que quer levar a efeito a construção, a aplicação do artigo 6º da Constituição Federal, exatamente encabeçando esse movimento para que essa Constituição não seja apenas lembrada, mas que haja um cumprimento, uma lei, uma ordem social, uma ordem orçamentária que possa disciplinar a aplicação do nosso governo dos recursos para a saúde e educação, fazendo uma gestão, que não é outro problema que esse país tem, presidente. Esse problema, quando nós estamos tratando do INSS, quando nós estamos falando da carência, quando nós ficamos estarrecidos diante dos fatos que acontecem no Brasil, que chegam até a questão da insegurança nacional, com tanta violência que está sendo gerada, nós sabemos que em algum lugar o efeito está sendo sentido agora, mas em algum lugar, em alguns lugares, em alguns momentos, em algumas gestões, nós deixamos a desejar e não olhamos atentamente a sociedade que estava sendo exposta diante dessa nação, uma sociedade sem oportunidades, uma sociedade que estava aprisionada, refém do tráfico de droga, da violência, pela falta da educação, pela falta de uma estrutura social que também mantivesse até os elementos essenciais que a sociedade precisa ter mantido, que é a questão da segurança pública, que é a questão da saúde, que é a questão da educação. Eu acho que estabelecer metas orçamentárias precisa estabelecer metas públicas. Não adianta nós estabelecermos percentuais de que nós temos que aplicar tantos por cento na educação, quando a realidade... eu vi um município no meu estado, senhor presidente, que naquele momento ele dizia: eu já troquei tantos azulejos nas escolas,
tantos equipamentos dentro da escola, eu não tenho mais o que fazer. Eu sou obrigada a aplicar esse percentual na educação e no meu município, eu preciso de outras coisas mais. Eu preciso sair do ensino fundamental para chegar no nível mais elevado, mas ele não tinha capacidade porque não era a matéria municipal. Precisava da inserção do governo federal para que ele pudesse ampliar a sua rede de ensino. Então, eu digo que, como constituinte, eu cuidei também desses patamares mínimos que nós estamos falando aqui. Cuidei que as despesas públicas nessas duas áreas estivessem voltadas estritamente a cumprir o dever constitucional de cuidar da população. E cuidar é informatizá-la, é formá-la, é ampará-la, é cuidar dela. As consequências estão aí hoje. Eu digo assim, que mesmo com tudo isso que foi escrito na Constituição, eu quero dizer, mesmo tendo garantia constitucional, nós sabemos que programas de ações de saúde, programas de educação, eles não são cumpridos, porque o compromisso nunca foi de verdade cuidar da saúde e da educação. E geramos toda essa insegurança que está aí. E, ao mesmo tempo, que eu quero ressaltar também que, quando nós deixamos de fazer isso, presidente, nós estamos auxiliando nisso que está aí, nesse caos social que nós estamos vendo. Quando nós deixamos de olhar atentamente, com compromisso, com capacidade de gestão para a área da saúde e da educação, nós estamos também fugindo às metas sociais que nós temos que alcançar por dever, não do Estado somente, para o dever da cidadania e do povo brasileiro e de seus governantes. Então, eu não considero de pouca relevância social, absolutamente, nós dizermos aqui que temos que voltar ao orçamento do Brasil para corrigir os problemas que o Brasil tem. Eu considero que é muito importante ressaltar que esse é um papel que o Parlamento e o Poder Executivo. Não adianta, de maneira nenhuma, colocarmos o STF, o STJ, colocarmos todo o Poder Judiciário a fiscalizar aquilo que, por mentalidade, não é cumprido nesse país. Dizer assim, olha, nós vamos prender o prefeito que não cumpriu o patamar mínimo da educação. Se ele não entender como é importante que ele promova a justiça social, com uma gestão social humanizada para cuidar da educação e da saúde. Eu acho que aqueles que são injustiçados com essa visão distorcida dos governantes, que acumularam erro após erro, ano após ano, ela deixa um preço muito caro para ser pago por todos nós. Eu acho que amparar a sociedade é fazer políticas que elas possam ser utilizadas para promover essa famosa frase da igualdade e da justiça social. Então, normas, direitos, garantias e toda forma de você elaborar um sistema orçamentário e controle do orçamento, você tem que fixar claramente, senador Lindenberg, as prioridades sociais. Não existe um projeto que você possa fazer, colocá-lo dentro do orçamento, que nós vamos abrir o mercado brasileiro, vamos chamar todas as empresas, vai encontrar ali no canto da sala, no canto mais escuro dela, uma população empobrecida, desfavorecida, sem nenhum olhar atento do governo, do Estado, para aquilo que nós consideramos. Eu estou falando aqui diante de duas pessoas que eu considero de partidos diferentes, mas com compromissos iguais. Tá? Ninguém nessa casa vai ousar dizer que hoje você ver um PLS dessa natureza, Lindenberg, o 329 que nós estamos apresentando, estabelecendo que a prioridade absoluta da execução orçamentária são os recursos voltados à educação e à saúde. Fora disso, é uma excrescência, é um descumprimento, é um olhar míope em relação aos problemas que nós temos no trato da questão do orçamento público. Eu queria ressaltar que, quando apresentei esse projeto, eu procurava tão somente o caminho mais correto da execução orçamentária. Quando li também as palavras do educador Cristóvão Buarque, que hoje é nosso companheiro aqui do Parlamento, eu entendi que foi ministro da Educação, eu entendi o quanto que é importante que, ao elaborar um orçamento, você tenha, não só fixando patamares, você tenha mecanismo que esses cumprimentos
que esse cumprimento dessas metas prioritárias essenciais para uma sociedade justa seja cumprido. É prioridade, não é só dizer quanto você vai gastar na saúde, porque está estabelecido na Constituição. É prioridade nas despesas, no pagamento, efetivamente na questão da execução orçamentária. Eu quero agradecer aqui muito ao relatório que foi elaborado, que vai ficar à disposição de todos, que foi apresentado à comissão, votado e aprovado por todos os membros da CAI hoje. Dizer que nós estamos tentando recuperar em algumas medidas que estamos levando nas comissões, a execução mais correta, mais comprometida do orçamento público. E dizer que eu tenho conhecimento no meu estado, pela prática cotidiana, quantas obras nestas áreas são paralisadas, em detrimento de tudo que eu estou falando aqui, da necessidade de corrigir injustiças e fazer inclusão social de verdade, com educação, com tratamento a uma saúde digna. Eu devo dizer que outras obras de menor relevância, sem nenhuma importância, são priorizadas por uma questão de politicagem, de políticas de menor importância para o nosso povo brasileiro. Então, despesas com saúde e educação, presidente, elas têm que ser respeitadas permanentemente. Não estamos aqui todo dia falando que vamos ajustar a economia do país, que o país vai quebrar se não tiver ajuste na Previdência, se não tiver reforma da Previdência, já fizemos reforma trabalhista, mas eu te digo também, quebra uma sociedade inteira na sua dignidade, a sua coluna vertebral, que não consegue ficar de pé quando você sabe que lá num rincão, num distrito mais distante, um filho de um trabalhador não consegue alcançar a estrada que leva a uma sala de aula, para que ele possa aprender, educar, ter conhecimento para fazer esse país crescer na direção que todos nós sonhamos. Eu já estou aqui no 8º mandato. Já usei todas as ferramentas possíveis e imagináveis para discutir o Brasil que eu gostaria que existisse para todos. Meus filhos não, para aquela outra parte da sociedade que de vez em quando era obrigada a apertar mais um buraco no cinto quando tinha cinto. Quando podia ficar com a calça amarrada na cintura até com um cordão, porque a fome já chegou, o desemprego já chegou, o distrato, a indiferença, tudo isso frequentou a vida do povo brasileiro. E o povo brasileiro fez todas as doações possíveis e imagináveis para que ele pudesse sobreviver e sobreviver com a sua família. O que acontece hoje, acho que tem muita importância a reforma da Previdência. Tem muita importância, mas tem mais importância eu entender que lá no meu estado do Espírito Santo, a fome já aparece como um traço da discriminação e da marginalização desses setores pobres. Já começa eu ouvi uma prefeita dizer para mim, há muito tempo eu não precisava distribuir cesta básica. No meu município, hoje, eu preciso distribuir cesta básica. Significa que a palavra fome não está extinta no Brasil, com qualquer programa social que tenha. Se é assim, vamos começar a corrigir, a partir de agora, fazer com absoluta consciência de que esse país vai mudar, tem que mudar as gestões, tem que encarar o seu problema mais sério, que é a falência de muitas empresas que estão aí suportando folhas de pagamento deficitárias de todas as maneiras que o governo tem que cumprir. Quem leu um artigo hoje, que eu dei até para o nosso assessor ler, que foi me passado, fala exatamente da falência das estatais, e o país vai carregando isso nas costas indefinidamente. Precisamos rever a gestão pública no país, o que é prioridade no país, e também temos que rever a maneira de nós fazermos a execução orçamentária. A União tem que ter capacidade de eleger prioridades e, sempre que puder, absolutamente consciente, fazê-lo na direção daqueles que estão completamente à margem do progresso e do desenvolvimento amplamente apregoado e que só contempla banqueiros e mega empresários nesse país. Eu agradeço a Vossa Excelência, muito obrigada.